Fala pessoal, sejam bem-vindos à sexta aula de Iônica aqui para nosso curso. Primeiramente eu quero pedir desculpas porque na última aula eu expliquei bem rápido as coisas. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, pode deixar nos comentários ou me procurar também, que eu esclareço todas as suas dúvidas. É, Primeiramente eu quero mostrar que Ion Buttons é tipo assim, eu posso fazer um compilado de botões. Se eu quiser colocar um monte de botão aqui, eu posso colocar, tá? Então não tem treta disso aqui de não vai dar certo, não vai dar certo, tá? Pode ficar tranquilo. Isso aqui é só para setar que todos vai ficar no final da página, igual nós colocou aqui, ó. É... Outra coisa, clear quer dizer que não vai ter, por exemplo, esse botão aqui, ó, tá todo vermelho, né? Opa, ficou na coisa? Não era pra ficar, não. Tá, depois eu arrumo. Tá vendo que esse botão tá azul? Aqui, ó, só tá o ícone mesmo, tá vendo? Não tá ao redor, todo colorido e tal, pá. Eu posso trocar a cor dele também, tá? Não tem problema isso aqui, não. Se eu trocar a cor dele pra, por exemplo, Dark, olha aí, fica preto. Não tem problema a gente trocar a cor dele não, mas ele vai trocar somente a cor do botão mesmo, tá vendo? Outra coisa que eu falei no vídeo, no último vídeo, não falei, expliquei muita coisa, é sobre as classes, né? Porque a classe ela é bem básica aí para quem está trabalhando com programação. Então, getSet ele não tem erro, um serve para pegar e o outro serve para jogar o valor na variável. Beleza. Então hoje a gente vai trabalhar com componentização. Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre o que é um componente, né? Vocês já viram quando a gente tem um alerta? A gente tem um alerta, isso aqui é um componente. Quando a gente tem um botão, isso aqui é um componente. Quando a gente tem um input, isso aqui é um componente. Tanto é que aqui está escrito componentes. E isso tudo são partes que podem ser agregadas a uma página, né? O que acontece quando a gente cria um componente de página é uma ideia totalmente tipo assim, pô, William, o que você está falando? Altas maconhas e tal. Mas nessa aula a gente não vai trabalhar com maconhas, a gente vai trabalhar com ideias que dão certo. Então, vamos lá. Eu vou usar o local storage, tá, pessoal? Porque aí fica armazenado no Google Chrome e não tem treta de não de dar errado alguma requisição, alguma coisa assim, de ficar dando aquele erro lá. Eu gosto muito de usar local storage, porém eu acho que não é a melhor opção, tá? Tem outras opções melhores, igual eu mostrei, mas se você estiver usando, por exemplo, alguma requisição HTTP e os dados são muito grandes e você não sabe como trafegar esses dados, como armazenar esses dados para ser usado em vários locais, várias páginas ao mesmo tempo, eu te aconselho o local storage, tá? Mas se for apenas uma página, duas páginas, você pode muito bem criar classe, pode muito bem simplesmente transitar um objeto, não precisa fazer essas tretas aí não, tá? Então vamos criar um componente, né? Primeiramente, um componente ele é igual um alerta, né? Ele simplesmente vai ocupar uma parte de uma página. Então vamos colocar Ionic Generate Component. Vamos colocar aí modal, sei lá, modal. Vamos criar um modal. Essa modal, ela vai ser um componente, uma página, um componente de uma página, não, uma página que é um componente. Então, se você vir aqui, ó, pode ver que criou a pasta componentes e modal. Só que eu não quero ficar acessando essa modal igual eu fico acessando a home. Para fazer isso, o que, que eu faço? Eu vou jogar esse arquivo aqui para dentro. Vou renomeá-lo para modal. E pronto. Ele já tem tudo que a gente precisa sobre modal. Só tem um erro aqui, ó, que a gente tem que apagar. Ele estava com duas modal. Vamos apagar, deixar só uma. Porque tem que acessar a modal que está neste diretório. Pessoal, transitar dados aqui, ó. William, eu quero pegar uma página que está lá não sei aonde. Se eu vir cá e colocar, por exemplo, isso aqui, pages barra
página 2, barra, página 2, eu consigo acessar a página 2, tá vendo? Eu caminhei, voltei 1, voltei 2, entrei dentro de pages, entrei dentro de página 2 e acessei o arquivo página 2.ts. Aqui não está o .ts, mas se eu quisesse colocar não faria diferença. Tá vendo? Ele vai falar, ô, mas esse modal componente não tem dentro disso aqui não, entendeu? Então ele vai ficar xingando aí você tem que colocar o página 2, página 2, page. Aí, não tem necessidade, sabe? Só assim por isso. Mas vamos deixar lá, vamos mudar o componente, aí. Beleza. Então a gente já tem o nosso componente. Primeira coisa, William, pra que diabo do inferno você quer esse componente aí? É bem simples. Esse componente ele vai ser executado quando eu clicar no botão. Vamos criar um botão aqui. O botão vai ser um traço button, vai ser do tipo Ionic, vai ser completando a página inteira. Eu quero que escreva aí pega modal, e quando eu clico eu quero que chama modal. Beleza. Aí a gente vai chamar essa modal, né? Então vamos colocar aqui, vamos chamar a tal da modal. Chamar modal não é tão fácil, só é chato, tá? Não preocupe. Quer dizer, é fácil, só é chato, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é falar assim, a gente criou essa modal, certo? Só que ela precisa ser acessada em qualquer arquivo do projeto. Ela já está exportada, a gente precisa simplesmente linkar e colocar aqui. Então vamos colocar aqui modal componente. Pode ver que ele vem cá e importou aqui pra gente. Modal componente, né? Beleza. Agora a gente vai poder usar esse componente, esse arquivo separado em qualquer lugar do projeto, sem preocupações. E agora, vamos aqui, ó, qual que é o nome do método que a gente colocou? Chama modal. Vamos criar um chama modal. Beleza. Vamos criar um texto aqui pra gente mandar para essa modal. Esse texto deve ser mostrado no corpo da modal. Beleza. Aí o que a gente vai criar aqui? Vamos criar uma constante. Modal create. Qual que é a diferença de constante e let e var? Tem a let e tem var, né? O que acontece? Let e var são variáveis que podem mudar a qualquer momento. Constantes são variáveis que nunca mudam. Vai ser sempre aquilo lá. São atribuídas para, tipo, variáveis que não mudam. Basicamente isso aí. A gente vai vir cá, vai criar uma chama modal. Vamos colocar pega modal. Aí a gente vai vir cá e vai colocar assim, ó. Public pega modal, recebe modal controller. Esse cara aqui, ó, modal controller, é o cara que pega a modal e mostra na nossa tela, na frente, tipo assim, pega e joga na tela, entendeu? É ele que faz essa coisa. William, mas eu não poderia usar o push, não? Não, porque componente é diferente de page. Você não pode fazer isso. Você tem que usar o modal controller, tá? Para criar aquela modal, tá, pessoal? Então não pode fazer isso. Vamos criar aqui o modal component. Já importou aí para nós. E vamos passar para ele no parâmetro o texto. Agora é feito, né? Passa no parâmetro, pá, que não é ponto, é vírgula. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que apresentar esse modal. Então, modal create, que a gente colocou na constante, ponto,
Apresenta esse trem pra nós, compadre. Pronto. Beleza. Agora vai mostrar a modal. O que tu vai fazer agora? Uma modal, ela tem duas funções. A primeira função é uma modal de página. A sua primeira função é pegar valores e mostrar na tela, correto? Para fazer isso, a gente vai primeiro usar o navParams, né? E uma modal, ela geralmente não compõe a tela inteira. É simplesmente um quadradinho na metade da tela, né? Então vamos fazer esse quadradinho na metade da tela também. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer aqui. Cadê? Eu já criei uma página que tem esse trocinho, tem? De botão. É isso mesmo. Vem na página 2 e copia esse Ion Buttons aí, ó, pra nós. Cadê? Vamos na modal. Modal. Aí. Modal, ela não tem os trem pronto pra nós. Dá um Ctrl. Só copiar essa parte aqui, ó. O Ion Content e o Header. Só esses dois tá bom. E eu vou fechar esse Ion Content aqui. Beleza. Vou trocar isso aqui para modal. Isso aqui eu não quero um arrow, eu quero um close. Fechar. Eu vou pegar. Primeira coisa que eu quero fazer nessa modal. Primeira coisa que nós vamos fazer, a modal é uma view, tá? Ela é diferente, não é uma page, ela é uma view. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um view com view controller. É isso mesmo. Ele importou o view controller aí para nós. Vamos colocar o navParams também, porque a gente vai receber no parâmetro. Então, navParams recebe navParams. Beleza. Vamos falar aqui this navParams.get texto. E eu vou falar aqui o nome fechar modal, esse método. Isso tudo a gente já viu na aula, tá, pessoal? Por isso que eu não estou explicando muito bem sobre isso aí. View.dismiss. É isso aí. O que acontece? Quando a página for construída, eu quero que o texto que está aqui seja igual ao texto que eu recebi lá da página 3, tá? Então, esse texto aqui, ó, eu quero que apareça lá. Que a gente está mandando aqui, ó. Também, eu quero que, ao clicar no botão fechar, eu quero que essa view, essa modal, seja fechada, tá? Então, é dismiss. Só usar pop, que também dá acesso. Só que eu não gosto do pop, não. Eu gosto do dismiss. É a mesma coisa, praticamente, tá? Tá, agora vamos trabalhar o HTML. O HTML vai ser o seguinte, vai ser texto. Basicamente isso aí. Text, beleza? Agora vamos trabalhar o CSS. O que acontece? Pelo fato da gente ter uma página que pega somente metade, vamos fazer o seguinte. Vamos criar um ID aqui, ó. Vou colocar aqui o ID da chamado header. Aqui é a mesma coisa, tá, pessoal? Classe, ID, é a mesma coisa. E aqui a gente vai colocar no content. Beleza. Então vamos colocar aqui hashtag content. Vamos colocar, sei lá, ele fica 30% abaixo do topo. Ele vai pegar a largura da tela em 100%. Ele vai pegar a altura da tela em 50%, ou seja, vai ficar no metade da tela e vai pegar a largura toda e vai baixar 30%.
E o header, para ele não ficar preso lá em cima, que ele vai ficar preso, aí o que a gente faz? A gente abaixa ele também em 30%. Vamos ver como é que ficou. Pega modal. Opa, apareceu. Então, ficou bugadinho aqui, ó. Olha lá, apareceu a modal. Esse texto deve ser mostrado, então tá vendo que tá funcionando. Só que a gente precisa fazer uma tretinha. Qual tretinha? Eu quero que faz igual modal. Então, tipo, vamos colocar um background. Background color. Vou colocar um RGBA. Isso aí é conceito de CSS, pessoal. Se vocês quiserem, depois eu faço aula de CSS também, caso vocês queiram. Aí. Por que tava daquele jeito? Porque ele pegava e falava assim, ele ficava repetindo até completar, tá vendo? Aí para não ficar repetindo, a gente coloca um background, aí não clica, tá vendo? A gente clicar aqui, ó, e não sai do modal, só sai do modal a gente clicar aqui, ó. É isso aí. Também a gente vai ver hoje um conceito muito novo que vocês eu acho que não devem ainda ter visto, pelo menos eu penso, pipe. O que acontece? A gente colocar isso aqui, ó, fica do lado do Z, tá pessoal? Shift e esse tracinho que fica do lado do Z no seu teclado, chamado pipe. E a gente quer que esse texto que a gente tem aqui, ó, fica totalmente uppercase, fica todo em caps. Dá para fazer isso também. Então, ó, esse texto deve ser mostrado no corpo modal. Dá para fazer isso, por exemplo, eu quero que colocar um input aqui, por exemplo. E esse input eu digito um número, né? E eu venho cá e coloco um chave-chave do número lá, um bidirecional. Aí eu coloco um chave-chave aqui, pá, e a hora que eu digitar um número lá, eu quero que esse número aqui apareça em, sei lá, nome do número, não sei como é que é o nome lá certo, mas é alguma coisa assim desse tipo. Então, tipo, dá pra fazer uns pipes, dá pra criar seu próprio pipe, tá? É só digitar aqui Ionic Generate Pipe, o nome do pipe, tá? Pra você não... caso você... William, não dê conta, dá pra criar uma função, essa função transforma número em palavras, tá? Então dá pra fazer isso também, sem problema. No caso aqui eu vou mostrar o uppercase que ele tem pronto do próprio Angular, tá? Se você vir cá na documentação do Ionic, cadê? Aí dá pra você entender, tá vendo? Aí ó, o nome aí ele coloca lowercase, dá pra colocar datas, dá pra colocar um monte de coisa, tá pessoal? Então não tem erro não. Pipes são muito interessantes sim, basta saber para que serve e como usar. Nesta videoaula eu não vou ensinar pipes, tá? Então vocês só dá uma pesquisada aí que vocês não sofrem com isso, tá? Lembra quando eu fiz a troca de página lá, loucona lá e tal, né? Pessoal, eu fiz dessa forma, eu vi algumas pessoas conversando aqui comigo, não necessariamente precisa ser isso aqui, tá? Se a gente colocar, por exemplo, vamos tirar esse pages aqui, tira isso aqui, pode tirar daqui também, vou tirar daqui, e aqui eu coloco assim, ó, ele sabe exatamente quem é minha root page, quer ver? Porque da mesma forma que esse aqui tem módulo, os módulos conversam. Então, tipo, pela string ele sabe quem é o módulo dele. Deixa eu matar o servidor que tá com aquele troço de webpack. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido sobre esses conceitos aí. Com o exercício, pratiquem, criem
transições de dados, vai na documentação da Ionic, vê como é que cria um card, como é que coloca uma imagem, mesma coisa, tá pessoal, não tem erro, tá? É mesma coisa mesmo. Aí ó, tá vendo? É só matar o servidor que o trem funciona. O servidor às vezes ele buga. Mas é isso aí pessoal. Por hoje é só.